Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Web Rádio Meimei. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos em mais um programa Saúde e Espiritualidade Você. Hoje conversando um tema bastante interessante, que é como que as doenças participam dos nossos resgates, das faltas que nós cometemos no passado. Nós já conversamos algo sobre esse assunto em programas anteriores. Hoje nós vamos trazer alguns exemplos de como que nós nos comportamos diante de faltas que nós cometemos no passado e como que isso se desencadeia em doenças na nossa vida presente. Lembrando que as faltas que nós cometemos no passado são todas aquelas ações, aquelas atitudes que são contrárias às leis divinas. Kardec nos ensina no livro O Céu e o Inferno de que diante das faltas que nós cometemos se sucedem três fenômenos conosco. O primeiro é o arrependimento, que é justamente o momento em que nós detectamos o nosso erro. O arrependimento ele se segue de duas outras etapas. Uma delas é a expiação. A expiação ela é um processo que é gerado a partir do nosso sentimento de culpa. A culpa gera a expiação e a expiação é uma forma de esgotar justamente a culpa que nós carregamos. Por que nós nos sentimos culpados? Nos sentimos culpados porque ainda somos orgulhosos. Todos nós somos dotados de uma alta carga de orgulho no estágio evolutivo em que nos encontramos. Isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de nos aceitarmos como nós somos, aceitar os nossos erros, as nossas faltas. Isso gera a culpa. A culpa, ela é diferente da responsabilidade. A gente pode errar, pode cometer faltas, podemos nos sentir responsáveis, mas sem se sentir culpado. Isso ainda é difícil para nós, mas a ideia aqui é que a gente converse um pouquinho sobre justamente esse caminho que a doutrina espírita vem nos mostrar. Depois da expiação, vem a reparação. A reparação aí seria aquela etapa em que nós vamos auxiliar aqueles que nós prejudicamos no passado, aqueles que nós cometemos falhas com eles, ou a reparação conosco mesmo. Lembrando que o resgate das nossas faltas, ele obedece à chamada, conhecida lei de causa e efeito, muito falada, muito conhecida na doutrina espírita. A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, a gente tem que sempre lembrar que ela é uma lei voltada para a nossa vida espiritual, não é uma lei restrita ao mundo físico, mas ela é uma lei moral. Então, diante daquelas nossas ações que nós praticamos de maneira errada, é necessário que alguma coisa aconteça para nos mostrar que aquele caminho não está certo. A lei de causa e efeito ela não é uma lei punitiva. A ideia dela, essa lei divina, é para que ela possa nos mostrar que aquele caminho foi errado e que um novo caminho precisa ser adotado, uma nova conduta, uma nova postura, e por isso vem de encontro a nós uma situação difícil, uma situação que gera sofrimento, para que a gente possa mudar. É muito interessante, eu costumo fazer sempre essa analogia e acho que ela facilita muito para que todos possam entender, que é muito semelhante à criança, por exemplo, que coloca o dedo na tomada. A tomada, quando a criança põe o dedo na tomada, ela toma um choque. A tomada não tem o objetivo, em momento algum, de punir a criança porque colocou o dedo ali. Isso é um fenômeno espontâneo. Olha, se você puser o dedo ali, você vai receber uma carga elétrica e por isso você recebe uma corrente elétrica e por isso é que você vai tomar um choque. De maneira que você aprende que você não deve colocar o dedo ali, ou seja, aquilo gera um sofrimento. Isso é a lei de causa e efeito, embora numa situação simples e corriqueira da nossa vida, mas moralmente é assim que ela funciona também. Ou seja, quando a gente toma uma atitude, algo gera sofrimento em nós para a gente entender, olha, essa atitude não foi legal, esse comportamento não foi adequado. Então esse é o objetivo da lei de causa e efeito.
Quando a gente comete faltas, de modo geral, nós, como eu comentei anteriormente, nos sentimos muito culpados. A gente assume, como Sérgio Lopes, que é um importante psiquiatra, muito atuante, ele é da AME de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sérgio Lopes fala que nós, muitas vezes, diante das nossas faltas, nós vamos assumir para nós a chamada consciência de culpa, ou seja, a gente vai se culpar por aquilo. O problema é que a consciência de culpa, ela não é um comportamento muito salutar para nós, porque ela nos conduz à apatia, ao isolamento afetivo, a uma postura de lamentação, a uma postura de autopunição, e isso acaba nos prejudicando bastante. A gente pode pegar alguns exemplos, vou trazer um aqui para vocês que está narrado no livro Grilhões Partidos, uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, narrada por Divaldo Franco, que conta o caso da Viviane, uma jovem de 20 anos que sofria uma epilepsia muito grave desde a infância, com muitas crises, e naquele momento em que Manuel Filomeno de Miranda chega para conhecer a Viviane, ela estava já numa condição de saúde bastante debilitada, em estado de mal epilético e prestes ao desencarne. Estava previsto que realmente ela desencarnaria muito cedo, sofria um forte sofrimento psíquico decorrente dessa doença, e era uma situação muito triste, muito dramática o caso da Viviane. E muitas vezes a gente pode perguntar, puxa vida, por que uma jovem tem que passar por uma situação tão difícil, sofrer uma doença dessa desde a infância, se encontrar numa condição tão grave, ter que desencarnar cedo? Ela desencarnaria em breve ali por um problema cardíaco. Mas aí quando a gente vai olhar o passado da Viviane, que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz, ele conta que no passado ela foi uma bela atriz, de uma beleza, uma mulher de uma beleza muito grande, mas que acabou se conduzindo de uma maneira muito negativa ao longo da sua existência. Ela se casou com um indivíduo que era chantagista, que ensinou ela a arte de chantagear e de explorar as pessoas. Ela acabou explorando e escravizando muitas mulheres jovens, e na tentativa de se livrar das provas que poderiam incriminá-la diante daquele comportamento, e que de uma condição que fazia com que ela ficasse financeiramente favorecida por conta de toda aquela exploração que ela fazia com as jovens mulheres, ela acabou assassinando o próprio esposo, que sabia de tudo o que ela fazia. E mesmo depois de ter assassinado o próprio esposo, mais adiante ela também acaba assassinando o próprio amante, que também sabia do acontecido. Então ela comete 2 assassinatos para poder esconder todas as suas atividades ilícitas, todas as suas atividades ilegais que ela praticava naquele momento. A Viviane, ela já desencarna numa condição muito ruim na existência passada, num estado de loucura, internada num hospital psiquiátrico, e em decorrência de todo esse processo, ela chega no mundo espiritual portando um sentimento de culpa muito grande e sofrendo também ao mesmo tempo um processo obsessivo muito grande, principalmente por esses 2 espíritos aos quais ela retirou a vida. Isso fez com que as lesões perispirituais da Viviane fossem tão intensas que fizessem com que nessa próxima existência, nessa atual existência, ela reencarnasse portando realmente doenças graves e que lhe tirariam a vida de uma maneira muito precoce, para que ela pudesse dessa forma expiar todo esse seu passado delituoso. Então, o caso da Viviane é um caso muito marcante, porque ele nos mostra claramente uma pessoa que traz consigo uma consciência de culpa muito forte, e por isso acaba tendo um adoecimento muito grave, sem muitas chances de poder modificar muita coisa na presente existência. Por outro lado, a gente poderia ter, diante das nossas faltas, uma consciência de responsabilidade. Ao invés de ter a consciência de culpa, ter uma consciência de responsabilidade, que é uma atitude de comando perante a vida,
você troca a lamentação pela busca da reparação, você procura praticar o bem para corrigir os erros. Então a consciência de responsabilidade, ela é muito mais proativa para nós. Ela gera em nós uma condição que nos permite solucionar aquele problema, ao invés de nós ficarmos remoendo as culpas diante das faltas. Não é fácil ter uma consciência de responsabilidade, talvez muito poucos de nós consigam praticar isso. Eu trago aqui para vocês um caso muito interessante, que ele está descrito no livro Ação e Reação, uma obra ditada por André Luiz, psicografia do Chico Xavier, e é o caso do Adelino Correia. Vejam bem, o Adelino, ele era um indivíduo que tinha uma vida muito difícil, órfão de pai, passou por dificuldades financeiras muito grandes na sua vida, ele se casa, tem uma filha, Marisa, mas a sua esposa o abandona e ele fica com a menina para ter que cuidá-la. Além disso, ele tinha uma doença de pele bastante grave também, que fazia com que ele sofresse fortes dores. Mas o interessante é que o Adelino, a postura dele diante da vida, era uma postura muito positiva. Por que o Adelino passava por tantos problemas e por tantas dificuldades? Na vida anterior, o Adelino havia cometido um delito muito grave. Ele havia se apaixonado pela sua madrasta, ele se envolveu afetivamente com essa madrasta de uma maneira às escondidas, e juntamente com ela eles planejaram o assassinato do pai do Adelino. O pai do Adelino foi envenenado por ele, né, e eles incendiaram o corpo com a ajuda aí de 2 funcionários da fazenda. O pai dele era um fazendeiro muito importante, e esse crime foi muito significativo na própria mente do Adelino, que também desencarna na vida anterior, assim como no caso da Viviane, num estado muito difícil, né, num momento de loucura, já manifestando uma série de problemas por conta da culpa que ele carregava diante desse assassinato do pai que ele havia cometido. Obviamente que quando ele chega no mundo espiritual, ele também vai sofrer uma perseguição espiritual por parte do pai, mas ele consegue o socorro aí dos benfeitores espirituais, e depois de um período longo de muita dedicação, de muito trabalho, de muito estudo no mundo espiritual, o Adelino ganha uma nova consciência, e ao invés de ele ficar se sentindo culpado, ele progride, ele caminha mais em direção a uma consciência de responsabilidade. Não que a culpa não existisse, mas o entendimento perante a vida, o entendimento das leis divinas, o entendimento da importância do nosso trabalho, das nossas ações, ele vai permitindo com que ele migre mais para o lado da responsabilidade do que para o lado da culpa. E isso faz então com que ele, quando ele reencarna, ele vem numa condição, embora passando por uma série de dificuldades, porque eram necessárias para que ele pudesse resgatar e pudesse cumprir com todos os compromissos que ele havia realizado, mas numa postura humilde, com muita resignação, muita resiliência. Então ele não se revoltava diante dos problemas, com todas as dificuldades, ele não reclamava da sua doença, ele não reclamava porque ele precisava cuidar das suas filhas, e ele, além de tudo isso, da sua filha, né, que foi abandonada, da sua esposa, além de tudo isso, o Adelino, ele acaba adotando 3 crianças abandonadas, né, 2 que eram aqueles funcionários da fazenda que o ajudaram a assassinar o seu próprio pai, e o seu próprio pai, que vem como uma criança abandonada, deixada na porta da sua casa, e que ele vai acolher com muito amor, com muito carinho, para cuidar de todos esses espíritos, né, com uma doação de si mesmo muito grande perante esse contexto. Então mostra uma postura bem diferente da postura da Viviane, porque é um indivíduo que reencarna, embora passando por problemas, embora passando por problemas de saúde importantes, mas o Adelino tem uma postura mental diferente. Ele está muito mais preparado e muito mais desperto em termos de consciência da importância do nosso trabalho, das nossas ações, e que é muito mais interessante nós repararmos os nossos erros, trabalhando no bem e ajudando o próximo, principalmente aqueles a quem nós prejudicamos, do que nós ficarmos naquele alto sofrimento.
Mas esse é um exercício que todos nós temos que praticar, todos nós devemos praticar na nossa vida. É importante, a ideia dessa nossa apresentação aqui é trazer essa reflexão. Será que a gente, diante daquilo que a gente comete de falta, na presente existência mesmo, nós estamos nos pesando demais na nossa culpa, ou será que a gente não deveria caminhar mais para a consciência de responsabilidade, buscar reparar os nossos erros, buscar modificar a forma como nós encaramos as nossas próprias falhas, as nossas próprias dificuldades? Fica aqui uma reflexão muito importante para todos nós, porque isso vai diretamente influenciar na nossa saúde física, saúde mental e espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma ótima semana.